Hoje gostaria de falar com vocês uma mensagem que Deus tem falado ao nosso coração durante essa semana, durante esses dias. E eu quero falar sobre um tema inusitado. E o tema da mensagem de hoje é: por que a minha fé não está funcionando? Por isso que eu disse inusitado, um tema um tanto quanto diferente. Mas o grande problema não é a fé. O problema é quando nós não entendemos o processo. O problema é quando nós não entendemos onde nós estamos encaixados dentro do plano e do propósito perfeito de Deus para a nossa vida. Hoje é um dia de celebração, nós estamos comemorando mais um ano de fundação da nossa igreja. Uma igreja que nasceu para acolher os machucados pela religião. Uma igreja que nasceu para reacender propósitos daqueles que um dia pensaram em desistir. Uma igreja que nós sempre dizemos que é um lugar de segundas oportunidades. E se você está aqui hoje, você também teve essa segunda oportunidade de se encontrar com Jesus, permitir que Ele restaurasse o seu caminho, permitir que Ele fizesse e escrevesse uma nova história para a sua vida. Sabe, mas me fazer uma pergunta sincera a vocês. Nós estamos falando de uma fé que não está funcionando. E quantas vezes você entrou aqui dentro com aquele pensamento silencioso? Por que a minha fé não rompeu ainda? Porque eu ainda não consegui atingir os objetivos daquilo que eu tenho tanto buscado em Deus. Você ora, você acredita, você até serve a Deus aqui nesse lugar, mas tudo parece estar parado. Talvez você chegou aqui feliz pela igreja, mas frustrado por dentro, dizendo que todas as coisas acontecem para todos, mas para você não. E é por isso que essa mensagem hoje precisa ser pregada. O que Deus está fazendo na Oxygen não é simplesmente no coletivo. Ele está fazendo no particular também, na sua vida. Talvez hoje você não está entendendo, talvez hoje você está numa circunstância que a sua vida não permite entender as coisas que estão acontecendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor ainda não desistiu. O Senhor ainda não desistiu daquilo que Ele te prometeu, daquilo que Ele planejou para você e sua casa. E a primeira fase, nós iremos falar sobre 6 fases desse processo. E a primeira fase é a fase do sonho, quando Deus sussurra o impossível. Quando Deus sussurra algo que aos nossos olhos parece impossível de acontecer. Tudo começa com um sonho. Antes da Oxygen nascer, Deus colocou e plantou um sonho no coração dos nossos pastores, Claudinei e Mari. E através desse sonho, nós hoje podemos desfrutar de tantas coisas que nós vivemos. Famílias sendo abençoadas, pessoas sendo restauradas, pessoas e multidões, domingo após domingo, recebendo uma palavra direcionada do Evangelho, por conta de um sonho que Deus colocou no coração de alguém um dia. E esse é o nosso objetivo. E Deus sempre começa assim, com algo que muitas vezes para nós parece muito grande de se realizar. Talvez você hoje tenha um chamado de abrir um novo negócio. Talvez o seu chamado hoje seja de ajudar pessoas, trabalhar com relacionamentos, restaurar casamentos através da palavra de Deus. Talvez liderar um pequeno grupo, liderar um ministério, fazer algo relevante para Deus. Talvez o seu sonho seja trocar de emprego. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que eu tenho um Deus que contempla todas as coisas. Eu sei que eu tenho um Deus que conhece os seus sonhos. E antes dos seus sonhos nascerem, foi Ele mesmo quem plantou a semente dentro do seu coração. Antes dos seus sonhos, muitas vezes,
se tornarem aquele longo pensamento. Ele mesmo plantou isso dentro de você. Sabe, Efésios capítulo 3, o versículo 20, nos diz um texto, que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu e você pode imaginar. Se é esse Deus que eu e você está servindo, eu quero que você levante sua mão para o céu agora. E Deus tem uma palavra para você. Ainda que para você pareça que está tudo perdido, eu declaro sobre a sua vida nesse dia, que todas as coisas são possíveis, se você tiver a fé, se você crer no impossível, naquilo que Deus já preparou para a sua vida. Receba no teu espírito a provisão, aquilo que você precisa. Hoje é um dia de você começar a colheita na sua vida. Sabe, talvez você ainda não tenha um sonho claro, e eu quero também falar com você hoje. Talvez a sua situação seja: pastor, eu já passei por tantas situações na minha vida, que eu já não tenho mais uma perspectiva. Eu tenho um conselho pastoral para você hoje. Sabe o que você faz? Se você se encontra dessa forma hoje, impossível de sonhar algo, Deus tem um recado para você também. Entre no seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos, e lá Ele vai te revelar aquilo que Ele está sonhando para você, não só para hoje, mas para os próximos anos da sua vida. Ele tem uma resposta certa para você. Ele ainda não desistiu de você, Ele ainda não desistiu desse casamento, Ele ainda não desistiu de resgatar a sua família, Ele ainda não desistiu de fazer algo novo por você. Faça isso, e Deus responderá às suas petições. Segunda fase do processo é a decisão. Quando Deus planta algo no nosso coração, nós precisamos decidir viver aquilo ou não. A decisão é agora ou nunca. Sonhar é só o começo de uma nova história, mas é a sua decisão quem vai ativar o céu em seu favor. É a sua decisão de permanecer fiel, é a sua decisão de permanecer no caminho de Deus, é a sua decisão de fazer aquilo que Ele mandou você fazer, que irá fazer com que o sonho dEle aconteça na sua vida. E você quer uma coisa, quer receber um recado de Deus para a sua vida? Os planos e os sonhos dele é muito maior do que os teus planos, do que os teus sonhos, do que aquilo que você mesmo pode imaginar e pensar para a sua vida. Os sonhos dele são muito maiores do que os seus sonhos. Isso eu te garanto. Sabe, muitos já foram tocados por Deus aqui na Oxygen, sentiram o chamado. Nós oramos semana passada aqui por pessoas, por chamado, por ativação de ministérios. Pessoas foram tocadas por Deus. Mas quando passa a semana, muitas vezes essas pessoas não dão um passo a mais. E aí tudo fica no mesmo lugar. Sabe, muitas vezes você sente em fazer algo a mais relevante para Deus. Talvez você pense em se batizar, abrir a sua casa para um PG, nós estamos nos projetos Gênesis. Talvez você quer largar um pecado de estimação, aquilo que tanto te incomoda em ter um relacionamento com Deus. Você quer trocar um emprego, mas não se sente pronto. E ainda está na esperança, esperando sentir paz, para que o Senhor possa fazer algo sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer algo hoje aqui. O Senhor já plantou algo dentro do seu coração. Agora é a sua decisão de viver aquilo que Deus plantou dentro de você ou não. A decisão sempre vai ser sua, igreja. A decisão sempre vai ser sua de fazer algo que Deus já plantou dentro de você.
Sabe, eu tenho um recado de Deus para você hoje. Se você decidir viver os planos e os sonhos de Deus para você, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua história, a história da sua casa, a história da sua família, a história dos seus negócios jamais será a mesma, simplesmente por conta da sua decisão. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8, falando sobre fé. Peçam, porém, com fé, e não duvidem de modo algum. Não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida, olha que interessante esse texto. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense. É a palavra quem está falando isso. Não pense que vai receber algo do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Sabe, a palavra de Deus está dizendo que toda vez que o seu pensamento, ele fica confuso com aquilo que Deus preparou para você, toda vez que você se perde no meio do caminho, é como as ondas do mar que bate de um lado para o outro, e você não tem a firmeza necessária para viver aquilo que Deus planejou para você. Hoje é dia de deixar as incertezas e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, tem uma história sobre os indecisos. Essa história conta que há um determinado lugar, é só uma história. De um lado estava Deus, no meio tinha um muro, e do outro lado estava Satanás. Sabe o que acontece? Tinha uma pessoa em cima do muro, e Deus estava chamando essa pessoa: ei, fulano, venha para cá, venha para o nosso lado. E Satanás estava bem tranquilo, sentado. E alguém pergunta para Satanás: Satanás, por que você não chama essa pessoa para vir comigo, para ir com você? Sabe o que Satanás respondeu? O muro também é meu, não preciso fazer nada. A sua indecisão muitas vezes vai barrar e bloquear o seu processo na sua vida. O processo de você viver o sonho que Deus planejou para você. Tem como Deus ser mais claro contigo? Essa é a pergunta para você hoje. E a terceira fase do processo é o atraso. Que aí nós entramos na sala de espera de Deus. O lugar onde parece que nada está acontecendo. Sabe o que acontece aqui? Você decide obedecer a Deus, mas tudo parece estar em silêncio. Você diz sim para Deus, começa a servir na casa dele, acredita que as portas irão se abrir naquela mesma semana, e nada acontece. Nada acontece. Mas sabe o que acontece aqui? Toda promessa e todo sonho passa pelo desafio do tempo. Foi assim com a nossa igreja. Nossa igreja tem passado por desafios. Nós vimos nas participações que nós tivemos aqui hoje, etapas após etapas, desafios diferentes. E não é diferente na sua vida. A sua vida é parecida com isso. Cada etapa que você passar, haverá um desafio novo, para que o Senhor molde o seu caráter e prepare você para viver todos os planos e os projetos que Ele tem para a sua vida. Sabe, você decide, muitas vezes, fazer algo relevante para Deus, e no meio do caminho você começa a pensar em desistir. Você começa a pensar em: Senhor, será que vale a pena mesmo eu viver tudo isso? Ser testado? Será que vale a pena mesmo eu estar nesse caminho? Sabe, o reconhecimento não vem, o milagre não chega, a situação não muda. Mas bem-vindo à sala de espera de Deus.
Deus está te colocando num lugar para que você crie resiliência, persistência, para que você crie raízes profundas, e a partir dessas raízes, você tenha estrutura para suportar tudo aquilo que Deus planejou e pensou a seu respeito. Olha o que Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz: a visão se cumprirá no tempo determinado, espera, pois certamente ela virá e se cumprirá. É a palavra de Deus que está nos garantindo sobre isso. Todo o processo de conquista passa pelo teste da resiliência. Todo o processo de conquista passa pelo teste da resiliência, da perseverança, de você estar ali, rendido aos pés de Jesus. Quer um exemplo? A mulher grávida. Uma mulher, quando ela está grávida, na terceira, quarta semana, que ela descobre que ela está grávida, dentro do seu ventre só tem um feto. Ela não está vendo nada. Não está vendo a formação do seu filho. Mas ela tem certeza que aquela criança está sendo gerada. Ela tem certeza que aquela criança está sendo formada. Aquela criança, ela não está vendo as suas mãos sendo formadas, ela não está vendo os seus olhos, as suas orelhas, a sua cabeça ser formada, mas ela tem certeza que algo está acontecendo dentro do seu ser. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Nós estamos passando por situações que eu e você só precisamos confiar em Deus. Só precisamos confiar que Ele é quem está preparando todas as coisas. Todas as coisas estão sendo preparadas por Ele. Sabe o que acontece? Quando essa mulher recebe essa criança nos seus braços, é um momento de alegria, é um momento de estar no seio da família, e é o cumprimento da promessa dela. Só que quantos aqui já viram, para você entender o porquê que Deus não te entrega nada fora do tempo dele? Quantos aqui já viram uma mulher, a mesma mulher que está grávida, de repente ela tem um parto inesperado com 7 meses. E o que acontece? O que acontece, igreja? Aquela mulher, ela tem o parto, a criança muitas vezes sobrevive. Só que para que ela vá para o seio da família, demora-se muitos dias, até aquela criança ganhar força, ganhar corpo, ficar robusta. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Sabe por que que Deus não te entrega as coisas antes do tempo? Porque você precisa estar preparado para receber a promessa dele na sua vida. Você precisa estar pronto para receber aquilo que Ele mesmo sonhou. Porque toda promessa cumprida fora do tempo, em vez de ser bênção, pode se tornar uma maldição. Por isso que nós passamos pela fase do tempo. Por isso que nós passamos pela fase da sala de espera de Deus. Não desista dos processos de Deus na sua vida. Não desista daquilo que Deus está gerando na sua vida. Não desista daquilo que Deus está fazendo, ainda que você não está vendo. A palavra de Deus diz: que pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou, mas eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu não esquecerei de ti. Não desista dos planos e dos projetos de Deus para a sua vida. A quarta fase é a fase da dificuldade. Quando a promessa vira uma pressão. Essa fase pega a maioria de nós de surpresa. Você disse sim para Deus, está esperando com paciência, está esperando na sala de espera de Deus, e ainda parece que as coisas estão apertando cada vez mais, que as coisas vão se comprimindo. Lembra da mulher grávida?
quando a mulher está próximo de dar à luz, ela começa a sentir as contrações e as dores do parto. Sabe, o próprio Jesus disse certa vez que uma semente ela não poderia cair na terra sem que ela morresse primeiro, para que ela pudesse germinar. É isso que está acontecendo na sua vida. Jesus está tratando o seu ego, o Senhor está tratando o seu interior, para que a hora que você receber aquilo que Ele prometeu para você, a hora que você receber a cura, o milagre, aquilo que você tanto espera, você esteja preparado. Você esteja preparado para receber a promessa de Deus sobre a sua vida. Sabe, e nesse momento que nós estamos falando aqui, que é o momento que nós estamos falando da dificuldade, é onde começa a surgir as dúvidas. Sabe, pastor Sidney, vem na nossa mente, será que eu ouvi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Sabe, Radassa, às vezes nós somos confrontados com isso. Será que realmente Deus me direcionou para fazer isso? Sabe, pastor Eliel, a dúvida muitas vezes é o que atrapalha nós recebermos a nossa promessa no tempo certo. E muitas vezes nós mesmos retardamos o processo de Deus na nossa vida. Retardamos de receber a promessa e os sonhos que Ele mesmo planejou para nós. Sabe, você começa a fazer algo relevante para Deus e parece que todas as coisas viram de cabeça para baixo. Você começa a servir na igreja, parece que as suas finanças vão embora. Tudo parece dar errado para você. Você tenta contra um pecado, contra uma tentação na sua vida, e as coisas começam a apertar um pouquinho mais. Você às vezes tem um pecado de estimação, permita-me dizer assim, e você começa a lutar contra esse pecado. Sabe o que acontece? Parece que as provas, elas aumentam, se intensificam. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 7. Essas provações, guardem esse texto, igreja, leiam na sua casa, esse texto é muito forte. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. São para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito, muito, muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que vocês continuem firmes, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Cristo Jesus foi revelado. A promessa de Deus para a sua vida hoje é aprovação, glória e honra. Aprovação, glória e honra. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Sua fé está sendo refinada como o ouro é refinado e purificado pelo fogo. A pressão não é Deus contra você. Sabe o que é a pressão? A pressão é Deus se fortalecendo para que você não desmorone quando o peso da promessa chegar sobre a sua vida. É para que você suporte o peso do sonho que Deus já plantou no seu coração. É isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Você acha que todas as lutas que essa igreja passa, é à toa? É para que nós possamos fortalecer. E eu gosto de uma palavra que o nosso pastor sempre falava, que é sobre a cegonha. Que a cegonha, ela é uma pequena semente, que quando plantada, depois de muitos anos, ela se torna a maior árvore da floresta. Mas para que ela cresça por muitos e muitos anos, ela tem que criar as suas raízes.
as suas raízes têm que estar fundamentadas, firmadas. Sabe? Aí vem a quinta fase do processo, que é o que parece ser o fim da linha para muitos. Mas esse é o lugar onde os milagres acontecem. Sabe, alguns hoje aqui estão nessa fase. O cansaço parece que já tomou conta da sua vida. Você já passou mais uma semana lutando e batalhando. E parece que nada você não tem mais saída. Talvez seja um casamento que está por um fio. A saúde de um familiar que está por um fio. Talvez seja um casamento. Talvez seja o seu emprego, a sua empresa, que você já nem tem mais esperança. Mas é nesse momento que o socorro bem presente de Deus, ele se faz presente na sua vida. É nesse momento que o socorro de Deus vem ao teu favor. Ele te pega pela mão, passeia contigo no meio do vale. Lembra-se de Sadraque, Mesaque, Abidnego, 3 homens que foram provados na fornalha. Sabe o que estava acontecendo ali? O 4º homem estava com eles. O 4º homem está com você. O mesmo que estava com aqueles homens continua agindo em seu favor. Ei, igreja, receba essa palavra hoje. É algo direcionado do céu para a sua vida. Por mais que pareça que nada está acontecendo, Ele ainda continua pelejando por você, pela sua casa, pela sua família. Olha o que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: de fato, havia sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que Ele continuará a nos livrar de todo mal. Ele continuará a te livrar de todo mal. Não importa a sentença que tenha sobre a sua vida, se você render-se somente a Jesus, Ele pode reverter qualquer sentença. Ele pode transformar qualquer sentença. Foi assim com aquele filho daquela viúva no caminho de Naim. Foi assim com Lázaro, que já estava morto e já estava até fedendo. Ei, pode ser assim na sua vida também. Aquilo que você não tem mais esperança, aquilo que muitas vezes para você é o fim da linha, Deus ainda pode trazer restauração e esperança para a sua vida. Deus te permite chegar ao fim da linha, é porque Ele quer te mostrar o poder de um novo começo. E nisso nós temos experiência como igreja. Nós passamos pela fase da pandemia, nós passamos por outras fases, e sempre que o Senhor nos provou, Ele também nos aprovou e nos deu um novo começo, um recomeço como igreja. E é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que eu e você estamos aqui reunidos como igreja, sabendo que nossa esperança está em Deus, nossa esperança é o Senhor, nossa esperança é Ele quem nos prometeu, é Ele, somente Ele é a nossa esperança. E a 6ª fase desse processo é a fase do livramento. Para a gente finalizar, é a fase que tudo começa a fazer sentido novamente. Sabe, você orou, Deus começa a responder e a agir ao seu favor. A resposta de Deus vem, a resposta tão esperada que você tanto esperou. A porta que você precisava, Deus abre ela. A cura que você precisava, o Senhor determina e declara sobre a sua vida. E se você precisa de uma cura hoje, eu declaro
você é curado em nome de Jesus. Eu declaro a tua família restaurada. Eu declaro os seus negócios restaurados. Eu declaro a cura sobre o seu familiar, sobre a sua casa, onde você precisar, que o Senhor haja com a sua boa mão. Que a resposta do Senhor venha ainda sobre essa semana, sobre você, sua casa, sua família. Que seja um tempo de respostas de Deus sobre você. Sabe mais o que é o mais importante de todo esse processo? Que quando tudo finaliza, você já não é mais a mesma pessoa. Você já não é mais o mesmo. Você olha para trás e vê que o processo não foi um castigo de Deus, foi um preparo para a sua vida. A espera não foi um atraso, foi uma maturidade adquirida. Foi uma maturidade adquirida sobre a sua vida. É assim que Deus vai fazendo os processos sobre sua história. Em Romanos capítulo 8, o versículo 28 diz assim: todas as coisas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, igreja, você ama Deus? Você ama Deus? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus? É isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida. É isso que Deus está fazendo nessa igreja. Ele está formando pessoas que não vão carregar promessas, que vão carregar promessas sem desmoronar no meio do caminho. Tão importante quanto receber algo de Deus é cuidar bem daquilo que Ele te entregou. É cuidar daquilo que Ele confiou a você nas suas mãos. Eu não sei o que Deus tem te confiado nesses dias. Eu não sei se é um ministério. Eu não sei se é um sonho. Eu não sei se é uma família. Eu não sei se é um novo emprego. Eu não sei o que é. Mas Deus tem algo para te falar hoje aqui. Cuide bem daquilo que Ele está colocando nas suas mãos. Cuide bem daquilo que Ele está plantando na sua vida, no seu coração. Os sonhos que Ele tem colocado aí dentro do seu coração. Cuide, regue eles em fé. Sabe, hoje nós temos como uma lembrança para a sua vida, uma lembrancinha da nossa casa. São sementes de uma flor específica. Ao final dessa reunião, passa ali na saída e pegue a sua lembrança. Sabe o que você vai fazer com ela? Chega na sua casa, plante ela, cuide dela com muito carinho e muito amor. Isso representa o processo de Deus na sua vida. Ali você vai plantar ela, representando o início de tudo. Ela vai germinar, vai crescer, vai florescer. E quando ela florescer, você vai se lembrar que assim será também na sua vida. Independente do que aconteça, se você ficar firme, se você permanecer firme, o Senhor frutificará. Aleluia! E agora eu te pergunto, em qual fase você está? Você está sonhando? Você está decidindo? Você está esperando? Você está sob pressão? Você está no limite? Ou você já está vivendo o livramento? Saiba de uma coisa, não importa onde você esteja, Deus continua com você. O Senhor continua com você. Ele é poderoso para te dar livramento. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Aleluia! Se coloque de pé.